A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui nessa mesma alegria. Glórias a Deus. Amém. Alegria em nossos corações são permanentes, alegria no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor para começar esse 2023, um ano cheio de virtude, cheio de graça, de bênçãos, né, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus para cada um de nós, meu irmão, para mim, para o irmão que tem acompanhado esse canal, tudo se fez novo, amém? Glórias a Deus, mais esse dia maravilhoso, estamos aqui para agradecer a todos, aleluia, aqueles que têm acompanhado, né, este canal, meus irmãos, minhas irmãs, que nasceu do coração de Deus para os nossos corações, e nós estamos aqui nutrindo, amém? Nós estamos aqui com o nosso diligentemente, com dedicação, com moderação, com equilíbrio, com amor, cada vez mais querendo aprender a palavra de Deus, né? Como diz, eu costumo falar em Atos capítulo 16, os crentes bereanos, né, examinavam as escrituras minuciosamente, com dedicação, com fervor, com sede, com amor, amém? Para aprender a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, para quem não conhece, aqui está falando o evangelista Jackson, pela misericórdia infinita do Senhor. Ele tem nos constituído para essa obra no Senhor, né, irmão? Não podemos fazer nada sem que do alto seja revelado por nós, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu bom Espírito Santo, amém? Glórias a Deus. Então vamos estar aqui meditando as Escrituras Sagradas. Eu creio que os irmãos estejam com a palavra aberta já, para nós examinarmos na luz da palavra de Deus. Amém? Nós estamos falando quanto é importante as cartas de 1ª e 2ª Tessalônica, irmão, e falando também como cultivar relacionamentos saudáveis, irmão, na igreja, não só na igreja, mas dentro do nosso lar, com os nossos familiares principalmente, com os nossos irmãos na igreja, com os que são de fora da igreja, para dar um bom testemunho também, irmão, para aqueles nossos irmãos também que não pertencem à nossa comunidade, mas pertencem a outra comunidade. Como nós mantemos esse relacionamento saudáveis, irmão? E esse relacionamento saudáveis é só com pessoas saudáveis, amém? Aqueles que querem fazer parte, bendito é o nome santo do Senhor, dessa grande família de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Então tá ali, e se os irmãos quiserem estar acompanhando, coloque lá, Jackson Antônio Alves no YouTube, o canal YouTube, os irmãos podem estar lá acompanhando a meditação da palavra do Senhor. Vamos estar lendo aqui então, irmão, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 12, que nós estamos lendo. Paramos aqui, irmão, mas nós vamos dar continuidade. Diversos preceitos, irmão, mas eu vou continuar lendo com a força de Deus e a ajuda do Espírito Santo, amém? Vamos lá ler. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo. Vamos lá. Agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Viver em paz um com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Nós comentamos muito sobre isso, né? Versículo 16. Versículo 15. Evitai que alguém retribua ao outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra é forte. Fiel o que vos chama, o qual também o fará. Irmão, aí o apóstolo Paulo termina pedindo orações. Versículo 25. Irmão, a humildade do apóstolo Paulo. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Irmão, que maravilhoso, irmão, glórias a Deus. Nós estamos falando, irmão, louvado seja o nome santo do Senhor, sobre algumas coisas, irmão, que nós podemos ver, que nós lemos aqui. Vamos aqui recordar, a Bíblia nos ensina a dar graças, não pelo mal, como nós estamos falando, né, irmão? Dai graças, nós estamos acompanhando, regozijai-vos sempre, em tudo vos dai graças. Falamos sobre muito o versículo 18, né, irmão? Falamos muito, mas vamos entrar no versículo 19. Mas em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de tudo, de Deus para conosco, meu irmão, minha irmã. E nós falamos, será que é isso que aprendemos com o apóstolo Paulo, ou até mesmo com o seu servo Jó, dar graças pelo sofrimento, dor, pela desgraça, né, irmão? Não é tudo isso, não é dar graças em tudo, mas sobre tudo. Lembra que nós falamos, quando se fala sobre tudo, muda, irmão, muda o sentido dessa frase, irmão. Amém? Porque nós damos graças pelo que o Senhor é para nós, o que o Senhor faz e continua fazendo, irmão, por nós, né? Sabemos que tudo está no controle do Senhor, nada foge do controle do Senhor Jesus, do controle de Deus, irmão. Por isso tudo, não dá graças em tudo, mas dá graças sobre tudo, irmão, em tudo. Então sabemos que não é essa a vontade de Deus, dar graças por sofrimento, dor, não, irmão, não é tudo. Vimos que só diante das circunstâncias de Jó, deu gratidão pelo que Deus fez e continua fazendo na vida dele. Jó deu graças pelas provisões de Deus e não por causa das circunstâncias, não porque ele estava passando, irmão, né? Será que podemos dar graças por aquilo que Deus abomina? Comentamos, será, pois não temos que dar graças por tudo, mas em tudo. Falamos o exemplo aqui, né, irmão, do pai, que um filho chega para o pai e fala: pai, eu estou fundado na graça. Aí o pai responde: filho, dai graças, porque a Bíblia ensina que nós devemos dar graça em tudo. Não é isso, irmão. Não é dar gratidão pelo mal, irmão, de forma alguma. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós entendemos, irmão. Não podemos dar graças a Deus pelo mal moral, não podemos glorificar a Deus por aquilo que Deus abomina, jamais. Então o que Paulo está dizendo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não podemos dar graças naquilo que não é a vontade de Deus. Se não é a vontade de Deus, entende-se que Deus então está no controle absoluto de todas as coisas, irmão. Todas as coisas, até mesmo aquilo que as pessoas fazem de mal para você, até as tragédias que acontecem na nossa vida. Nós não podemos compreender muitas vezes, mas Deus compreende. Deus, ele escreve certos e nem tortas, meu irmão, minha irmã. Então, o que é bom para nós, o que é mal para nós, muitas vezes é bom para nós. E Deus, ele reverte o mal, ele transforma o mal no bem, irmão. Então, naquilo que acontece na nossa vida, que seja o que for, irmão, amém? Deus pode reverter isso em bênção, não esqueça. Isso é isso que Paulo então está dizendo, está ensinando. Deus está no controle de tudo, amém? E portanto você não dar graças pelo mal em si, e nem, né? Você não deve dar graças pelo mal em si, e nem Paulo está dizendo que tudo que acontece com você é coisa boa. Nós vimos, irmão, não é. Pois quando Paulo escreve em Romanos 8:28, lemos que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né?
daqueles todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não é isso? Então Paulo está dizendo que tudo que acontece com você, portanto, Paulo não está dizendo que tudo que acontece com você é coisa boa, amém, irmão? Então outro exemplo, nós falamos de José, foi vendido pelos irmãos, ele reverteu esse mal em bênção. Aquilo foi um ato de mal que nós estávamos falando na meditação interior. Foi um ato de mal, mas ele reverteu isso em graça, em bênção, meu irmão e minha irmã. Amém? Lembra? Falamos também do médico, do enfermo, de um paciente, de uma pessoa que chega no médico, e o médico diz, você tem uma doença e vai morrer, doença grave. Aí dai graças a Deus por tudo. Né, irmão? Então, não devemos dar graças a Deus, não devemos fazer isso, não precisamos fazer isso, amém? O que você pode fazer a despeito da enfermidade? Você diz assim, Deus é soberano, Ele é o Altíssimo, todas as coisas estão no controle dele, como Jó falou. Tudo aquela desgraça que aconteceu na vida de Jó, perdeu os seus bens materiais, as suas riquezas, as suas posses, não bastando perdeu os seus empregados, seus funcionários, não bastando perdeu até suas próprias famílias, seus filhos, o sangue do seu sangue, e não bastando isso, ainda ele teve o seu corpo tomado por chagas, irmão, por enfermidade, sofrimento da sua dor, do seu corpo, do seu sentimento, da sua dor. Deus falou, só não coloque a mão, não tire a vida do meu servo Jó, que ele é fiel e justo, isso eu não permito. Então Deus provou, irmão, porque Deus virou, no final, Deus virou o cativeiro de Jó, irmão, amém? Então nós entendemos, irmão, nós devemos dizer, Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Ele transforma este mal em bem, eu confio no Senhor, tudo está na provisão de Deus, Ele é o provedor, Ele é o mantenedor, Ele está, por mais difícil que eu esteja, por mais difícil que esteja a sua vida, irmão, a sua luta, a seu sofrimento, as circunstâncias difíceis a despeito de tudo isso, irmão, sofrimento, dor, angústia, perca sentimental, perca... tudo que você pode imaginar, pior do que Jó, irmão, você entende que Deus está no controle de tudo. Jó, ele rasgou as suas vestes, colocou sua cara, seu rosto em pó e disse, saindo do ventre da minha mãe, nu tornei para lá, o Senhor me deu, bendito é o nome santo do Senhor. E o adorou, irmão, adorou, não pelas circunstâncias, não pelo que ele estava passando, não pela dor de perca, pelo sofrimento, mas ele mesmo reverteu isso em bênção. Ele diz assim, Senhor, eu te amo, Senhor. É difícil, mas o Senhor, eu confio no Senhor. Assim como o Senhor me deu, o Senhor me tirou, o Senhor pode me dar novamente. Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, não é isso que vai nos parar, irmão. Deus é misericordioso, há esperança. O seu poder, pela sua misericórdia, Ele há de me abençoar de tal maneira que até o sofrimento, né? Até na dor, até no sofrimento, até na dor, na angústia, no que eu estiver passando, eu posso glorificá-lo, pois Ele me dá forças. Ele me levanta, renova as minhas forças. O Espírito de Deus está sobre mim. Glórias a Deus. Olha que diferença maravilhosa, né, irmão? Glórias a Deus. Então, essa é a maravilhosa alegria de nós servirmos ao Senhor, irmão. Podemos confiar nele. Não importa hoje, agora, talvez, nesse momento ao qual você vai ouvir esse vídeo, você esteja aí talvez igual Jó, não sei, a sua vida. Talvez você esteja pior. Amém? Às vezes você acaba até querendo tirar nesse exato momento o cabo da sua vida, irmão. Amém? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não tem dificuldade maior que você não possa enfrentar.
Deus ele não vai dar uma carga para você, ele não vai dar algo que você não possa suportar, algo que você não possa enfrentar, irmão. E você pode, sabe por quê? Porque você está com ele, irmão. Amém? Porque ele te dá força. Amém? Ele não dá uma aprovação maior do que você não possa aguentar, irmão. Então, isso nós deixamos bem claro. Você tem que, em vez disso, glorificar a Deus. Dizer, Senhor, o Senhor pode estar na direção de tudo. Amém? É isso que nós devemos fazer. E eu tenho que concordar com o poeta inglês William Cowper, que ele fala, por trás de toda a providência carrancuda e esconde-se uma face sorridente. E é verdade, né, irmão? Vamos agora para o quarto lugar. Nós paramos aqui, irmão, que é muito maravilhoso, é importantíssimo. Olha aqui, leiam comigo o versículo 19. Não apagueis o espírito, irmão. Quantas pessoas, quantos irmãos estão apagando o espírito? Glória. Entristecendo o Espírito Santo, irmão. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, por qual estáis selado para o dia da nossa salvação. Glória a Deus, irmão. E quantas coisas vêm ao nosso encontro para nós entristecermos o Espírito Santo, irmão. Quantas coisas que esse mundo traz, irmão, para sufocar o Espírito Santo. E se nós deixarmos, irmão, lê, alabaçu de cantaiá, alaba. Então vamos ler assim: o crente não pode apagar o que é a influência do Espírito Santo em sua vida, em mim, em sua, irmão. Não apagueis o Espírito, versículo 19. Não apagueis o Espírito, não extingais, em outras palavras, o Espírito, ou seja, não resistir à sua influência, como tentar abafar o fogo do Espírito, irmão. É como tentar abafar o fogo espiritual, irmão. Amém? Um dos princípios, jamais devemos dizer não ao Espírito de Deus, irmão. Glórias a Deus. Os mandamentos, não apagais o Espírito Santo, não desprezai as profecias. Ela é junto, irmão, em seguida. Depois ele fala aqui, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. É um mandamento. Pois os tessalonicenses lá eram culpados disso por causa da sua influência, o que, irmão? Por causa da sua influência pagã, irmão. Glórias a Deus. Eles estavam em volta de um povo grego, irmão. Totalmente idólatra, irmão. Extinguir, apagar, amém? Apagueis, extinguir, carrega a ideia de desalentar, apagar a chama, o fogo do Espírito Santo, que é desejada para purificar, iluminar, aquecer, derreter e consumir, irmão. Nós estamos falando espiritualmente, irmão. De alamaço, de cantar, de algo espiritual. Esse mesmo Espírito que está aqui habitando em nós, dentro de nós, irmão. Esse mesmo Espírito Santo que revela as profecias. Esse mesmo Espírito Santo que aqui nesse momento está me ajudando a transmitir esta santa palavra, irmão. Sem ele nada posso fazer, sem ele nada posso dizer, sem a revelação dele nada posso fazer, irmão. Amém? Nada posso fazer. Você que está escutando também, irmão. Glórias, amém? Então, irmão, não apagueis o Espírito, não desprezais profecias, pois os tessalonicenses eram culpados disso sim, por causa da influência pagã. Extinguir, apagueis, é a ideia de apagar o Espírito Santo de Deus, irmão. E ele vem para purificar, ele vem para iluminar, ele vem para aquecer, derreter, para nos transformar. Glórias a Deus. Isso pode acontecer através de uma resposta inadequada, irmão, e fria, ou de uma resposta exageradamente despedaçadora. A igreja fria, irmão. Se entra, há muitos irmãos, igreja fria, irmão.
Isso não é bom, irmão. Isso não é bom. Precisa aquecer, precisa jogar lenha na fogueira, precisa deixar o fogo aquecer do Espírito Santo, irmão. E que jeito nós jogamos lá, Mandecaia, que jeito que nós lançamos fogo, aleluia, irmão, aumentamos o fogo, jogando lenha. O que é lenha? Jogando a palavra de Deus dentro dos nossos corações, irmão. Alimenta o Espírito Santo, a nossa alma, alimenta a influência do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é ler a palavra, irmão. Amém? E essa mesma, e Paulo se opõe a essa atitude dos irmãos de Tessalônica, aprovando o que? A atitude carismática, testada, provada e validada, irmão. Amém? Ele quer isto. Portanto, Paulo diz que os cristãos devem nutrir grande estima pelas carismas, dons que o Espírito Santo concedida especialmente no início do cristianismo, irmão. Era importante. O viver diário, o viver de língua, era o viver diário da igreja. Hoje nós não vimos mais isso, irmão. A igreja aquecida, a igreja buscando seus dons espirituais, irmãos. E no início da igreja primitiva era o viver diário das igrejas, os dons de língua, as manifestações. Glórias a Deus. Então, irmão, nós precisamos trazer isso de novo, irmão. Amém? Pelos dons da profecia. A igreja era assim antigamente. Deve, porém, ter o cuidado de saber avaliar, discernir e reter só as profecias verdadeiras, né, irmão? E quando profetizam aí, não profetizam, né? Dão profetadas, né? Quer dizer, todo mundo profetiza, irmão. E coisas muitas vezes que não convém, que não são verdadeiras, irmão. Então nós temos que aprender a avaliar, discernir e reter só as profecias verdadeiras. Nós vamos ver aqui mais para frente, irmão. Então não apagueis o Espírito. É claro que Paulo aí está usando a figura do fogo como símbolo do Espírito, irmão santo. O Espírito simboliza na Bíblia, é simbolizado pelo fogo, pela água, pela pomba. Lembra? Jesus, uma pomba, uma forma de pomba desceu sobre Jesus no seu batismo. Pelo vento, lembra de Nicodemos, pelo vento, aleluia, pelo hálito, pelo azeite de Deus, amém? Nicodemos fala assim, aleluia, ele não entendia Jesus explicando, aleluia, o Espírito é como o vento, aleluia, ele vem, o vento ele vem, ele surge, e não sabemos a sua direção, não sabemos de onde ele vem e para onde ele vai, mas nós sabemos que ele vem. E quando ele vem, não sabemos a sua direção. E quando ele vem para criar o quê? Para movimentar, não é isso aí? Para mexer, para derrubar, não é isso? O vento não vem para causar rebuliço. Quando nós vimos o vento, uma chuva, antes da chuva, um vento muito forte, ele não vem, muitas vezes esse vento vem tão forte, nós não sabemos sua origem, o seu destino, a sua direção, de onde vem, para onde ele vai, mas sabemos que o vento ele vem, não podemos pegar o vento, segurar o vento, é impossível você segurar o vento, e ele vem, mas ele vem para muitas vezes criando destruição, né, irmão? Batendo em tudo, abalando tudo, arrancando o telhado, tudo, irmão. Da mesma forma, o Espírito Santo, só que o Espírito Santo ele vem com vento suave, aleluia, ele vem com vento construtivo, não destrutivo, ele vem um vento transformador, de dentro para fora, irmão. Ele vem um vento suave, na brisa, ele vem transformado de dentro para fora, irmão. Assim todos são todos, assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Não foi isso que Jesus falou para Nicodemos, irmão? Amém? Não sabemos a sua origem, de onde ele vem, para onde ele vai, mas sabemos o seu resultado. Mas nós sabemos a causa que ele vem fazer. Ele não vem destruir o vento natural, o vento. Então, mas o Espírito Santo de Deus, ele vem como vento para construir, ele vem para transformar o nosso ser, de dentro para fora, ele vem do alto, irmão. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não pode compreender o Espírito Santo, você não espera a hora do Espírito Santo, você não sabe a hora, quando ele vem, que direção que ele vem, mas ele vem, glórias a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é dessa mesma maneira.
Amém? Então nós lemos aqui. Então ele simboliza tudo isso, irmão. Glórias a Deus. Deixa eu tomar uma água. E como é que você apaga uma chama, irmão? Amém? Como você apaga a chama? De duas maneiras, né? Retirando um fogo, por exemplo, de duas maneiras. Retirando o oxigênio que alimenta a chama, não é isso? Se você abafar, fechar ele, não tem oxigênio mais, ele vai apagar. Ou, por exemplo, jogando um monte de terra em cima dela. Isso é um balde de água fria. Se jogar terra, ele abafa, apaga. Então, meu irmão, minha irmã, se você parar para perceber, como é que você pode apagar o Espírito Santo também? Exatamente o que? Removendo o oxigênio que alimenta essa chama. Mas como, irmão Jackson? Aleluia! Eu vou falar. E se observarmos, está no contexto, irmão, da mesma maneira, irmão, que você pode abafar o Espírito Santo, nós vamos ler mais aqui, mais adiante. E, se observarmos, está no contexto: orai sem cessar e não desprezei as profecias. Olha que esse versículo está exatamente entre essas duas vertentes. Orai sem cessar e nem desprezai as profecias. A oração e Bíblia. Oração e Bíblia, irmão. Olha que importante. Vou repetir. Se nós observarmos o contexto, orai sem cessar. Nós estamos falando isso aí. Orai sem cessar. Não é? Orai sem cessar. E não o que? Desprezeis a profecia. O que ele está falando? Exatamente entre essas duas vertentes. O que? A oração e a Bíblia. Bíblia, oração. Oração, Bíblia. Você não pode ler a Bíblia sem oração. E oração, você não pode ler a Bíblia. A Bíblia você não pode compreender sem oração. Glórias a Deus, irmão. Amém? Então, a Bíblia, irmão, e no momento que você deixa de se alimentar, olha aqui a resposta de como você pode pagar exatamente o oxigênio e nós podemos pagar esse oxigênio do Espírito Santo também, a influência do Espírito Santo em nossa vida. Se você deixar, não esqueça, Bíblia e oração, e se você deixa de se alimentar com as Escrituras, você tirou o oxigênio que alimenta a chama da sua vida. E aí você apaga, irmão, a influência do Espírito Santo. Aí você começa a apagar a chama. Glórias a Deus. Exemplo. Aleluia. Por exemplo, a lareira. É tão simples, irmão. A lareira no tempo de frio não tem lá na casa, não tem muito em casa, lá em Santa Catarina, aquele lugar que é frio, não tem a lareira dentro de casa, você vai alimentar ela com fogo, irmão. Se você não alimentar ela, ela deixa ela não consegue, ela não pode te aquecer, irmão. Ela jamais pode te aquecer. É da mesma forma, irmão. Amém? Glória, precisa ser alimentada com fogo para aquecer. Mas também essa palavra poderia significar com uma outra coisa, irmão. Qual o contexto de apagar o espírito? Amém? Aí, o contexto, irmão, é o seguinte: a Bíblia não tinha sido toda concluída. Foram 400 anos de silêncio. Ela não foi totalmente concluída, irmão, no início. Sem contar que haviam 400 anos de silêncio à espera do Messias, não é isso? Ligando os testamentos, não é? Ou seja, se você olhar, de Gênesis a último profeta, Malaquias, ele tem umas páginas abertas, até chegar ao Novo Testamento. Ali dá a entender, irmão, que é conhecido como intertestamentário. Período intertestamentário, ou seja, período negro, que não está contido na Bíblia, mas continuou. O povo continuou a sua vida. Ou seja, 400 anos de silêncio, irmão. Amém? Até ligar os testamentos, irmão, com o Senhor Jesus, irmão. Até que o Senhor Jesus viesse, a promessa do Filho, né? A promessa viesse a ser cumprida, irmão. Aí sim foram completadas a Bíblia. Olha só que interessante. Pois Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, no que concerne ao Messias. E seus discípulos são chamados para o novo concílio, para viver uma dimensão mais alta do que a mais antiga,
que é a mais antiga jamais realizada. Ou seja, fomos entrar numa nova dimensão, irmão. Entramos numa nova, muito mais graciosa, muito mais superior, aleluia, do que a velha. Muito mais magnífica, irmão. Glórias a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus no Novo Testamento, irmão. Olha que maravilha. A lei ganhou um novo significado. Amém? E foi completada, então, pelo nosso Senhor Jesus. A lei foi aperfeiçoada, foi ampliada. O fim da lei do Velho Testamento, da legalidade, ela foi aperfeiçoada, ela foi ampliada, completada, harmonizada. Isto é, unir os pensamentos de sua revelação parcial de Jesus à lei moral, inculcando a sua observância em toda a sua pureza e integridade, realizando suas profecias e dando a verdadeira interpretação a seus preceitos morais, irmão. Olha que maravilhoso! Aleluia, Jesus maravilhoso, ele veio, irmão, para nos salvar mediante a graça. Ah, se não for o seu filho, irmão, minha irmã, então, irmão, ela não fora completada, irmão. Agora presta atenção, então não tinha sido concluída, por isso nós vamos trabalhar nisso. Não foi concluída totalmente as escrituras, e nós vamos trabalhar nisso. A profecia era revelatória. Hoje nós não temos isso aqui é importante. Hoje nós não temos a pregação revelatória no sentido de que as escrituras, nesse sentido de que as escrituras já estão completas, pois já está tudo revelado aqui, irmão. Olha que importante, presta bem atenção. As escrituras sagradas, de Gênesis e Apocalipse, toda a palavra de Deus já está completa, já está concluída, ela já está contida aqui. Ai daquele que acrescentar ou diminuir. Amém? Já foi completada pelo nosso Senhor Jesus. Então, portanto, nesse sentido, ela naquele tempo, ela era revelatória no sentido de da Bíblia ser completa. Agora, já foram reveladas pelos discípulos, entendeu? Por próprios discípulos que foram chamados pela parte de Deus, pelo Espírito Santo. Aí daquele que acrescentar e diminuir. Portanto, nenhum pregador se levanta hoje dizendo o seguinte: Deus me revelou uma verdade nova, eu quero pregar ela para vocês. Não, irmão, jamais. Por que pregar uma palavra nova de Deus, se já está tudo contido aqui, irmão? Eu vou explicar. Está tudo contido aqui. Assim, você está apagando, sufocando, resistindo o Espírito Santo. E ele deixa de exercer a sua influência. Amém? Por quê? Porque você não pode dizer assim, não, eu tenho uma palavra nova da parte de Deus para falar. Não, irmão, jamais, irmão. Hoje, eu quero pregar para ele, para vocês. Não. A palavra toda já está anunciada e revelada e atestada nas escrituras sagradas, irmão. Ah, mas Deus falou isso, eu vou profetizar isso para a vida da pessoa, porque Deus me revelou agora, irmão. Revelou o quê? Será que nós nos temos que examinar e ter discernimento se realmente o que ele está revelando? Se está tudo contido na palavra de Deus? Amém, irmão? Eu vou explicar mais tarde. Será que o que ele está revelando está fora da palavra de Deus? Não tem que revelar a palavra nova, irmão. Já está revelada. Agora eu vou explicar. Hoje a pessoa abre a Bíblia, podemos dizer assim. Hoje a pregação é expositiva. Hoje a pessoa abre a Bíblia e expõe a Bíblia. Aquilo que está escrito. Não lemos aqui? Mas a pessoa ou o ministério abre a Bíblia no quê? Na revelação do Espírito Santo. Ela tem que ser revelada para nós. Sim, acabei de falar. Não podemos fazer nada sem que do alto seja revelado. Sim, mas nós temos conhecimento. Nós vamos ler. Eu acabei de ler aqui o que Paulo escreveu. Já está escrito. Eu não estou acrescentando nada. Mas pela revelação do Espírito. Da mesma forma que o Espírito Santo trabalha e continua trabalhando, irmão. Amém? Já está revelado aquilo que os discípulos já escreveram. Por isso que antigamente era revelatória. Porque eles foram reveladas para eles, então eles foram anunciar, irmão. E hoje ela já está exposta para nós, irmão.
Então nós estamos lendo, mas nós temos que ler, cara, Jude a guia do Espírito Santo. Estão compreendendo? Então, abre a Bíblia, a revelação do Espírito Santo, para ler a palavra que já está escrita, que já está revelada, que já está contida nas Escrituras, para que por meio do Espírito Santo revelar ou expor na linhagem da palavra que foi lida, irmão, naquilo segundo a necessidade da igreja, naquilo que foi lida, segundo a necessidade da igreja, pois o Espírito Santo vai revelar os mistérios e repartir particularmente a cada um como lhe convém, segundo a necessidade da igreja, segundo a necessidade da pessoa. Não é assim que o Espírito Santo trabalha, irmão? Mas em cima da palavra. Ninguém pode passar por cima da sua palavra. Ninguém pode acrescentar aquilo que não está escrito. Ninguém pode diminuir aquilo que está escrito. O Espírito Santo não se engana. Ninguém pode enganar o Espírito de Deus. O espírito do homem é enganoso, o espírito da carne é enganoso, mas o Espírito de Deus não é enganoso. Ele prepara, ele profunda, ele vai lá no profundo,